Bem-vindos de volta aqui ao canal. Nesse vídeo de hoje, a gente traz para vocês um passeio pelo Palácio Hofburg em Viena, o local onde a Imperatriz Sissi, um verdadeiro ícone da Áustria, viveu por muitos anos. O palácio abriga atualmente o Museu Sissi, onde é possível ver em detalhes como vivia a imperatriz, saber toda a sua história, desde o seu nascimento até a sua trágica morte. Nessa maquete de toda a área que abrange o Palácio Hofburg, podemos ver como o local era gigantesco. Afinal de contas, estamos falando de uma época em que o Império Austro-Húngaro dominava vários países na Europa. Nós visitamos a residência em que Sissi morou no mês passado, em março de 2024. Então, vamos saber em detalhes como era a vida da imperatriz, que na verdade nasceu em Munique, na Alemanha, em dezembro. Viena, a bela capital da Áustria, é o local onde fica o Palácio Hofburg, residência da imperatriz Sissi, que nasceu com o nome de Elisabeth Amalie Eugenie von Baer. Sissi era seu apelido e ela se tornou imperatriz consorte da Áustria ao se casar com o imperador Francisco José I em 1854. Mas Sissi nunca se adaptou à vida de imperatriz, a ficar confinada dentro de um palácio e a ter que obedecer severamente às regras da corte. Por isso, ela solicitou ao imperador um documento oficial que a autorizasse a poder ir e vir aonde ela quisesse, quando ela quisesse, sem precisar pedir autorização. O imperador concedeu a ela essa autorização, por isso Sissi teve a sua trajetória marcada por grandes viagens realizadas ao longo de sua vida. Esse fato é um dos que mais se destacam na visita ao museu, onde nós podemos ver seus cadernos de viagem, suas malas e itens pessoais que ela sempre levava consigo. Além, é claro, de objetos pessoais que pertenceram a Sissi desde que ela era criança. Certamente o que mais marcou Sissi foram as suas viagens, pois eram nesses momentos que ela se sentia em liberdade. Apesar de ter uma ótima relação com o imperador, Sissi tinha sérios problemas de depressão e vivia sempre cercada por uma certa melancolia. Então, era nas viagens que ela encontrava o seu grande estímulo. E cada viagem que ela fazia virava uma verdadeira imersão na cultura daquele país. Tanto que ela aprendeu diversos idiomas, como o grego. Olhem só o tamanho da carruagem de viagem da imperatriz Sissi, praticamente do tamanho de muitos apartamentos de hoje em dia. As viagens antigamente eram muito longas, então, para alguém que passava tanto tempo na estrada como ela, era mesmo necessário que ela tivesse todo o conforto que a imperatriz de um império como o Austro-Húngaro exigia. Aliás, também por isso, Sissi aprendeu a falar fluentemente o húngaro. Além dos itens pessoais que a imperatriz levava em suas viagens, como até mesmo uma chapinha de cabelo, dessas que existem hoje em dia para as mulheres fazerem o penteado babyliss, até isso já existia naquela época e Sissi não abria mão de levar com ela na sua mala de viagem. Além disso, no museu, nós podemos ver alguns dos vestidos que a imperatriz usava, além de peças icônicas que estão muito ligadas à figura de Sissi, como, por exemplo, as 27 estrelas da Swarovski, que ficaram famosas ao serem usadas pela imperatriz quando ela pousou para um retrato oficial, usando essas 27 estrelas no seu penteado, nos seus longos cabelos, que iam até uma altura abaixo da cintura. Para quem acompanha as realezas e adora ver as princesas, rainhas e as imperatrizes de antigamente usando as suas belas joias e tiaras, é um deleite poder ver de perto essas peças preciosas. Sissi também tinha uma outra questão bem complicada a respeito da sua personalidade. Ela tinha uma verdadeira neurose com a sua própria aparência. Ela não permitia jamais que ninguém a visse desarrumada e ela mesma era muito rígida com a questão do seu peso, o que acabou acarretando em alguns transtornos alimentares. Até algumas das viagens que ela fez foram para balneários e estâncias climáticas para tentar recuperar a sua condição física.
Mas alguns acontecimentos acabaram piorando o seu estado, como a morte do seu único filho em 1889. Esse foi um golpe do qual ela nunca se recuperou, o que para ela era mais um motivo para se retirar das funções cerimoniais da corte e continuar viajando sem o imperador. Ela chegou até mesmo a morar durante um tempo na ilha de Corfu, na Grécia, enquanto nos seus aposentos reais em Viena, o escritório do imperador tinha os retratos de Sissi para que ele pudesse sempre estar olhando para a sua amada esposa enquanto ela estava ausente. Durante a visita ao palácio, nós passamos por todos esses aposentos, incluindo até a sala de banho de Sissi com a sua banheira e uma sala que era uma espécie de escritório onde ela tinha até alguns equipamentos para se exercitar. É interessante também poder ver algumas fotografias reais da imperatriz e não apenas retratos pintados por artistas renomados. Nessas fotos a gente pode constatar que Sissi realmente sempre foi muito bela. Mesmo nas viagens ao exterior, talvez Sissi nunca tenha encontrado a paz de espírito que ela buscava. Aconteceram várias tragédias em sua vida, como a perda do filho e também, antes dele, a perda de sua filha de apenas 2 anos, Sofia, em 1857, o que contribuiu para que o psicológico de Sissi fosse seriamente abalado por toda a sua vida. E como costuma acontecer com os grandes mitos, já durante a sua vida existia um fascínio em torno da sua figura, o que só aumentou após o seu falecimento. Sissi se tornou uma espécie de Diana da Áustria, sendo cultuada em imagens, filmes e virando um verdadeiro ícone, admirado por gerações. Na Áustria existe um grande culto à figura da Sissi e por todo o país nós podemos encontrar diversos souvenirs com a sua imagem, de chocolates a echarpes, passando por leques e o que mais vocês possam imaginar. Lamentavelmente, a vida de Sissi teve um final trágico em uma de suas viagens, quando ela estava em Genebra, na Suíça. Sissi foi vítima de um atentado cometido por um anarquista italiano no ano de 1898. Sissi caminhava com sua dama de companhia pelo lago de Genebra, prestes a embarcar no barco Geneve para Montreux. Sissi não costumava andar com grandes comitivas, por isso foi fácil para o italiano Luigi Lucchini chegar até a imperatriz. Ele se aproximou, fingiu que tropeçava e queria se apoiar na imperatriz e nesse momento ele a atacou com um punhal. Sissi chegou a embarcar, mas acabou falecendo no trajeto da viagem. No Museu Sissi, em Hofburg, o público pode ver também objetos como o documento da autópsia que foi feita em Sissi, até a réplica de coroa de flores de seu funeral. Viena ficou de luto e os húngaros também ficaram indignados, pois eles tinham muito carinho pela imperatriz que dedicou parte de sua vida a esse país, sendo considerada também rainha da Hungria. O falecimento de Sissi foi uma comoção na época. 82 soberanos foram ao seu cortejo fúnebre e depois disso a imperatriz foi levada para seu repouso eterno na Igreja dos Capuchinhos, em Viena, onde está toda a família dos Habsburgo. A visita a esse museu vale muito a pena, principalmente para quem gosta de saber mais sobre as histórias das monarquias e impérios dos séculos passados. Eu espero que vocês tenham curtido o passeio por esse museu em Viena. Deixem então o like e até o próximo!